Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis capítulo 26, que diz assim: Isaque na terra dos filisteus. E sobrevindo fome à terra, além da primeira, que houve nos dias de Abraão, e foi Isaque a Gerar, a visitar com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar, perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher. Disse ele: É minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, para que dizia ele consigo: Aos homens do lugar não me mate por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Que é verdade que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu ordem a todo o povo: qualquer que tocasse esta mulher, qualquer homem, certamente morreria. E semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelha, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e pois isso lhe entulhava todos os poços que o servo de seu pai lhe havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-se de terra. E disse-lhe Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor é fiel, sabe? Muitas vezes nós ficamos assim, meu Deus, aqui no Brasil tá tão ruim para ganhar dinheiro. Ai, meu Deus. Meu Deus, aqui na Bélgica tá tão ruim para ganhar dinheiro. Ai, meu Senhor. Meu Deus, aqui em Portugal, na França, na América, nos Estados Unidos, no Japão, na China, tá ruim. Meu Deus. A gente fala, meu Deus, mas a gente não coloca Deus no controle de tudo, não entregamos a nossa vida, os nossos projetos na mão de Deus. Qual foi o segredo de Isaque? Que não foi segredo. O pai de Isaque tinha uma aliança com Deus. E essa aliança passa de geração para geração, dependendo do quê? Da obediência. Abraão obedeceu e andou nos caminhos do Senhor. Isaque estava no mesmo caminho. O que aconteceu com Abraão estava acontecendo com Isaque. Até a mesma mentira que Abraão mentiu, Isaque também mentiu. Então, por isso se diz,
a maldição passa de geração para geração e a bênção também, decorrente da obediência. Porque, olha, tinha fome naquela terra. Mas Deus disse, fica aqui, porque aqui eu vou te abençoar. Não desce para o Egito. Isaac permaneceu ali debaixo de uma ordem de Deus. Então, se Deus estiver conosco no negócio, tu pode estar no meio do deserto, daquela areia escaldante. Ele faz o teu deserto se transformar num oásis. Deus que faz a diferença, não é o lugar. Não é o lugar. Deus pode transformar qualquer coisa. Ele pode. Aí tu diz assim, Francisca, mas eu já vi tanta gente que nem tem Deus na vida e é riquíssimo, e é próspero, e é não sei o quê, é não sei o quê. Ele pode não conhecer a Deus, mas Deus conhece a Deus. Deus conhece a ele, não é verdade? Deus conhece. Olha só o exemplo. O Naamã, o leproso, era um comandante de guerra, ele não era do povo de Deus, mas o que é a palavra? Deus deu a vitória para ele, contra o povo de Deus mesmo. Deus deu a vitória para o comandante, porque Deus tem propósito em tudo na nossa vida. Tudo foi feito por ele e ele sabe de todas as coisas. Então, a base é a obediência. Não tem bênção, não tem prosperidade sem obediência. Olha, Deus também fala que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, até você não conhecer a ele, tu vai caindo aqui, levantando acolá. Ele não vai levar em conta. Mas a partir do momento que tu conhece e quer andar pelos teus próprios meios, pelos teus próprios diplomas que tu já tem, aí é problema teu se tu cair com a cara na lama. Porque muitas vezes nós nos achamos, sabe? Não quer pedir direção de Deus, não. Eu já sei o que eu vou fazer. Por que eu tenho que ficar orando, jejuando, se eu sei o que eu quero? Aí vai, poderosa, vai, grandão, vai. Tu sabe todas as coisas, né? Vai. Tu vai ver onde tu vai te quebrar, bem na emenda. Então é isso. Isaac obedeceu. E ali o que aconteceu? A mulher dele também foi lá para o harém do faraó. Mas aconteceu alguma coisa com ela? Não. E Abimeleque viu que Deus era tão com Isaac que ele viu e falou, não, tu tem que apartar de nós. Aparta-te de nós, porque tu já está mais poderoso do que nós. Isaac habitava onde? Entenda, Abimeleque aonde? No palácio. Tá vendo só? A diferença não é palácio, não é tenda. A diferença é porque Deus era com Isaac. Era com Isaac, a ponto deles ficar com inveja. E é isso que está acontecendo. O pessoal disse, mas essa fracassada, esse derrotado, acabou de chegar aqui, já quer mandar em tudo. Acabou de chegar aqui e o patrão, tudo é ele, tudo é ela. Nós que estamos aqui tanto tempo, a diferença é que ele ou ela tem Deus na vida. Foi Deus que deu. E quando é Deus que dá, a pessoa pode até chegar primeiro que você, sentar no trono, estou sentadinho, ninguém vai me tirar daqui. Levanta. Deus faz levantar. A pessoa entra, faz um reboliço dentro do teu celeiro. Tu fala, meu Deus, o que está acontecendo? Se tem reboliço, é porque Deus quer colocar tudo no seu devido lugar. No seu devido lugar. Na vida de Isaac teve. A mulher foi parar lá no harém. Foi, mas não foi tocada por nenhum homem a não ser Isaac. Porque Deus protege tudo aquilo que é nosso. Tudo aquilo que é nosso pode estar no meio dos escorpião, pode estar no meio da naja, da medusa, da cascavel, da anaconda, mas está protegida. Está protegido porque Deus protege. E aí, o que os servos do rei Amaleque faz? Com os poços que era de Isaac, herdando do pai, de Abraão, eles começam a entulhar. A inveja é tão grande que a pessoa começa a perseguição. Vamos entulhar, porque aí ele não vai prosperar, porque aí ele vai dar um passo para frente e 3 para trás. Vamos fazer isso. Só que os servos de Isaac sabiam cavar poço. Quando chegava água, ele dizia, sai, porque esse poço aqui é nosso. Você não pode ficar aqui. Isaac abandonava e ia para outro lugar.
O povo de Isaac começava a cavar e dizia, sai porque é nosso. Isaac abandonava, ia. Mas não adianta te tirar, te expulsar, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, Deus é contigo e Ele vai te fazer próspero, prosperar. Vai te fazer prosperar. Então, pode se multiplicar, que nem o pó da terra, os teus inimigos. Mas mais do que o pó da terra é o nosso Deus. Ele foi que fez todas as coisas. E eu costumo dizer que um com Deus é maioria. É maioria. Não se preocupa com a quantidade. Tem tanta gente do lado dos meus inimigos. E eu estou sozinha, me sentindo só. Tu nunca está sozinho. Quem está com Deus nunca está só. Olha um exemplo. O Eliseu. O Jaizinho acorda e olha ao redor da casa e diz, meu Senhor, e agora? Estamos cercados. Ou seja, Jaizinho só viu aquilo que os olhos físicos dele podiam ver. E Eliseu olhava o lado espiritual. Eliseu sabia que ele não estava só porque Deus era com ele. E quando Eliseu ora e pede para Deus abrir os olhos de Jaizinho, ele vê que mais é aqueles que estão conosco do que aquele que está no mundo. E é assim, é desse jeito. É desse jeito. É assim que acontece. E Isaac, quando Abimeleque vem, diz, vai daqui porque tu já está mais poderoso do que nós. Isaac pega tudo que é seu e vai. Chega num certo lugar, ele arma a tenda dele e ali ele começa a prosperar. Os servos dele abrem o poço e acha água. E aquele que expulsou Isaac da terra dele, vai atrás de Isaac para fazer aliança. Por quê? Porque eles reconhecem que Deus é com Isaac. Ou seja, aquele que diz assim, Deus não é na vida dele, Deus não é na vida dela, porque se Deus fosse na vida dela, ela não estava morando em tenda. Se Deus fosse na vida dele, Deus era na vida de Isaac. Isaac morava onde? Em tenda, não era? Deus não podia dar um palácio para Isaac lá no meio do deserto? Podia. Mas era tenda. Lá vai Abimeleque, Ficó, comandante da guarda, vai para fazer aliança com Isaac. É assim, se prepare, porque aqueles que te expulsou do meio deles vai querer fazer aliança com você, vai dizer, não, eu reconheço, vai te pedir até perdão, vai. Eu reconheço que Deus é na tua vida, eu reconheço que Deus está contigo. Porque é impossível acontecer o que está acontecendo na tua vida se Deus não fosse contigo. Não tem como acontecer se Deus não está no negócio. Sabe de uma coisa? Pode dar errado, pode dar certo, aconteça o que acontecer, mas tudo coloca na mão de Deus. Quando Deus está no negócio, não é que deu errado. É propósito de Deus. É só para você se equilibrar. É para você ter equilíbrio. Entendeu? Porque se você não... Como é que você vai passar numa ponte? Uma ponte de pau. Você tem ali um igarapé. Derruba uma árvore, você tem que passar ali. Então, você coloca uma corda para você ficar segurando até você chegar do outro lado. Se não tem uma corda, tu tem que se equilibrar, não é? E você que nunca andou, não tem equilíbrio de jeito, qualquer coisa já sobe. E aí? Aonde que está Deus nisso? Porque o Espírito Santo é domínio próprio, é mansidão, é equilíbrio, é amor. Esses são os dons do Espírito. E aonde que está? Eu ainda não tenho esse dom, eu não tenho. Não vou te falar que quem tem o Espírito Santo, de vez em quando, não desce do salto. Desce, porque às vezes a gente não fica 100%, 24/24 andando só no Espírito, não. Não é, não. Tem hora que o Espírito vai, Senhor, olha, dá uma folga aí, só um minutinho aí, porque eu tenho que resolver um negócio aqui. E aí é onde a vaca vai pro brejo. Todas as vezes que a gente diz, Senhor, só um minutinho, dá aí só uma folga para mim aí que eu tenho um negócio para resolver. Tudo que você tiver para resolver, tudo que eu tenho para resolver, eu coloco na mão de Deus. Tem vezes que eu tenho que colocar a cabeça dentro do congelador, dentro do freezer. Aqui na Bélgica, somente agora, né? Que agora aqui tá quente que só.
Coloca a cabeça, coloca uma bolsa de gelo na cabeça, esfria, aí chega, sai fumaça. Esfria, conta até 1000, se possível, mas deixa Deus no controle. Porque toda vez que a gente vai querer tomar o lugar de Deus na nossa vida, a gente cai do cavalo. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o nosso hoje e o nosso amanhã. Sabe? Ele sabe cada dia da nossa vida quando nós vamos passar aqui nesse lugar, nesse mundo. Ele sabe todas as coisas. Então, não seja apressada. Não seja ansiosa, ansioso. Confia no Senhor. Faça que nem Isaac. Confia. Isaac confiou. Deus disse, não desce para o Egito, fica aqui, porque aqui eu vou te abençoar. Aqui eu vou fazer vou te multiplicar. Ó, todas essas terras aqui que eu tenho, você está vendo? Pode olhar. Vou dar para toda a tua descendência. Tu vai para onde? Ai, não, porque eu vim, mas eu não vim para ficar aqui, não. Eu tenho que ir para outro lugar, porque lá no outro lugar é melhor. Deus vai estar contigo lá no outro lugar? Ele te mandou tu ir para lá? Se ele não mandou, ele mandou tu ficar no deserto, então fica no deserto. Porque é aí que ele vai te abençoar. Ah, mas eu... Não, Francisco, meu negócio não é terra, meu negócio é o meu ministério, porque Deus me colocou nesse lugar aqui, e aí, sabe, o meu pastor não me dá uma oportunidade, a minha pastora não me dá uma oportunidade. Eu não sei o que é que eles têm contra mim, mas eles não me dão. Vou te falar uma coisa. Ninguém atrapalha uma obra de Deus. Só vai até onde Deus quer. Até o mar, Deus colocou limite nele. Tu pode segurar a água. Tenta segurar, colocar na coxa da tua mão. Coloca ela na mão e aperta para ver se tu segura. Deus tem. Ele tem controle de tudo. Se Deus te levantou para ser uma pastora, um pastor nesse ministério, pode ser até pode ser do maior o menor que se levantar contra você nesse lugar. Mas você vai chegar exatamente aonde Deus quer que você chegue. Ninguém vai te atrapalhar. Ninguém esconde aquele que Deus levantou para brilhar. Ninguém derruba aquele que Deus quer que permaneça de pé. Porque tudo está no controle de Deus. Deus tem o controle de tudo nas mãos dele. Então, confia no Senhor. Confia. Não fica mentindo, não. Eu tenho que dar só essa mentirinha aqui, porque essa mentirinha aqui, esse lugar aqui vai dar certinho. Se eu mentir, vai dar certo, eu vou chegar mais rápido. Não vai, não. A mentira vai te levar para o fundo do poço. Para de ser mentirosa. Para de ser mentiroso. Para de querer jogar, driblar e correr para segurar lá no gol. Não. É uma coisa de cada vez. Ou você é jogador, dribla, ou você é goleiro. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Você pode comer farinha e soprar? Não pode. Assobiar? Não pode. Ou você come, ou você assobia. E é assim com Deus. É assim com Deus. Olha, na minha vida, por que eu falo desse jeito? Porque na minha vida já se levantou grande, pequeno, médio, de todo do tamanho, para tu ter uma ideia, para me tirar do caminho. Mas se foi Deus que me colocou nesse caminho, como criatura, como que tu vai me tirar desse caminho, que esse caminho foi Deus que preparou para mim? Me diz. Foi Deus que preparou para você. Não vai ter como te tirar, não. Vai ter uns que não gostam, mas se meu próprio Filho de Deus, quando andou nessa terra, todo mundo aplaudia Jesus, dizia, Jesus, tu és maravilhoso, tu é o meu Deus, tu é meu Salvador, oh, eu te amo. Era todo mundo que falava para Jesus assim? Não era. Não era. E tu acha que vai ser assim conosco? Não. Não, ó, uma coisa, quando nós somos chamados de Deus, a gente tem que aprender uma coisa. Dar ouvido para a voz de Deus. Porque se você está no ministério, e se essa pessoa está fazendo aquilo que agrada a Deus, por mais que tu não queira, por mais que tu queira se levantar contra ela, vai ter aquela vozinha lá dentro de não faça isso. Não faça isso, porque se tu levantar, eu vou te detonar. Eita, Jesus. Eu vou fazer um reboliço dentro da tua casa, na tua vida, em tudo que é teu. Então,
Para e pensa bem antes de tomar qualquer decisão. A gente tem que parar de dar ouvido para o mundo e dar ouvido só para a voz de Deus, porque o mundo vai estar sempre querendo te tirar do caminho que Deus mandou tu andar. Vai sempre querer levantar pedra no teu caminho, e nós temos que ter discernimento para saber o que é de Deus do que não é de Deus. Senão a gente vai sempre cair, dando uma passada, enfiando o pé num buraco. Cair daqui, levantando acolá. E quando Deus manda, até o que era para dar errado, dá certo. Ele vai tirando aqueles que se levantou no teu caminho para atrapalhar. Deus coloca para escanteio. Nem todo mundo que começou conosco vai até o final. É muito difícil. São poucos que começou e que vai até o final. Chega no meio do caminho, eles começam a se rebelar e já começam a achar que está maior. Eu já sei mais, eu já tô mais sabida do que ele, do que ela. Já sou assim, entendeu? O povo já gosta mais de mim do que dela, do que dele. E é assim. Deus tem tudo para cada um na medida certa. Ninguém precisa puxar tapete de ninguém, não. Sabe por que eu sou desse jeito? Porque eu sei quem me chamou. E aonde quer que eu chegue, eu sei que Deus é comigo. Porque eu só vou para onde Ele manda eu ir. Eu não vou para onde Deus não mandar eu ir. Não vou. Ah, Francisca, tu vai para o Brasil? Vou. Porque Deus falou que é para eu voltar. Então eu vou voltar. Quando que tu vai voltar? Não sei. É só Ele que sabe. No dia que Ele mandar, se for hoje, Ele dizer hoje, então vai ser hoje. É Ele que manda. Eu estou à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou desse jeito. Eis-me aqui. Tem dia que eu falo, Senhor, eu não vou fazer tal coisa. Ele fala, tu vai fazer. Vai. Tu vai fazer. Quando eu vejo, já estou lá ajoelhada. Senhor, não vou orar hoje, não. Já orei, não vai orar de novo. Eu falei, de novo, vai lá. E eu vou. Vou. É melhor obedecer do que sacrificar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem não tem juízo paga um preço muito caro. Então, escolha andar na obediência, porque quando você anda na obediência, a bênção vai correr atrás de você. Aonde quer que tu for, a bênção vai correndo atrás. Se tu for para a Europa, a bênção vai. Se tu for para o Brasil, a bênção vai. Se tu for para a África, a bênção vai. Aonde tu for, ela vai correr atrás de você. Por quê? Por quê? Porque Deus está contigo. O Isaac plantou naquela terra e colheu 100 por 1. 100 por 1. Por quê? Porque Deus faz chover no deserto. E quando tem chuva, tem bênção, tem prosperidade. Tem vida e vida com abundância. Então, escolha andar no caminho na obediência do Senhor, na direção. Senhor, o Senhor está nesse negócio. Mas não fica gritando, que nem, sabe? Não, para falar com Deus não precisa berrar. Fala só em pensamento, Senhor. Eu estou precisando de uma direção. Fala só com Ele, só em pensamento. Porque, principalmente se você não tem discernimento. Porque se tu não tem discernimento, Deus vai falar, o Satanás vai falar e tu vai falar não. Aí tu vai escolher sempre aquele que certamente não foi Deus que falou. Porque tu não tem discernimento e o Satanás sabe o que a gente quer. Ele observa ali, ó, eu sei benzinho o que ela quer. Eu vou dar exatamente o que ela quer. Vou chegar primeiro, ela não tem discernimento, vai cair na minha rede. Que a rede de Satanás seja queimada, seja despedaçada, no nome do Senhor Jesus, e cai tudo na cabeça dele. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Então, a inveja é só isso, porque o rebuliço já está acontecendo no mundo espiritual. Ele já está vendo o que Deus está preparando para te entregar. Aí começa a se levantar, levante por todos os lados. Mas permaneça onde Deus te colocou. Na posição, não arreda o pé. Nem para a direita, nem para a esquerda. Continua no lugar que Deus te colocou. Porque vai ser bênção sem medida. Medidas recalcadas, transbordantes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, consagra este azeite, meu Deus. Consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus. No momento que essa pessoa beber desta água, meu Deus, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus, vai ser físico ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, quem ouve esse áudio da palavra do dia, Pai, que é
toda a descendência dessa família, como foi com Abraão, que a aliança, a partir do momento que essa pessoa ouvir essa palavra, esse áudio da palavra do dia, que toda a família dela, onde tiver um enfermo, que essa pessoa venha ser curada, venha ser liberta, que todo o mal que estava, aquela maldição que vinha assolando essa família de geração por geração, que seja quebrada, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha preparar um caminho novo para essa pessoa, que o Senhor venha, meu Deus, aumentar a fé desta pessoa, no nome do Senhor Jesus, e vem dar crescimento para esta obra, Pai, no nome do Senhor Jesus, vem tirar toda a pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo que estava no caminho dela, venha cair por terra, venha repreender, Senhor, todo o espírito do medo, venha repreender, Senhor, todo o espírito da depressão, o espírito da loucura, venha repreender, Senhor, todo espírito de enfermidade que estava na vida desta pessoa, nos caminhos dela, nos familiares dela. Venha repreender, Senhor, o demônio devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Venha repreender toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda a obra de voodoo que foi feita, aquele demônio que recebeu uma oferenda naquela encruzilhada, no nome do Senhor Jesus, seja desfeita toda a obra de feitiçaria que foi feita para destruir essa empresa, para destruir esse relacionamento, esse casamento, no nome do Senhor Jesus, venha cair por terra. Toda obra de feitiçaria, magia negra, voodoo, encantamento. Essa pessoa que tem uma enfermidade de fibromialgia no corpo, artrite, artrose, osteoporose, no nome do Senhor Jesus, seja queimada agora toda enfermidade. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Faz um transplante de rim, Senhor. Essa pessoa que precisa de um transplante de coração, que está cega, Senhor. Passa, Senhor, com o teu poder do alto da cabeça à planta dos pés e cura, Pai, de toda e qualquer enfermidade. Essa pessoa que está cansada, Pai, que já não tem mais força para orar, Senhor, que olha para um lado e olha para o outro, não sabe o que fazer. Venha dar direção, Pai, para o teu povo. Venha, Senhor, ensinar o caminho que ela deva andar, Pai. Venha, Senhor, falar para ela, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Descansa, toma o fardo do Senhor que é leve. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo espírito de pombagira, de Jezabel, de enxucabeira, tranca-rua, Maria, mulambo, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, bate em retirada, esse demônio que tirou esse homem, esta mulher de dentro da igreja, levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição. Vai saindo dele, vai saindo dela agora, Satanás e seus demônios, batendo em retirada, amarrado, queimado, no nome do Senhor Jesus. Pai, passa com a tua legião de anjos, Senhor, no ambiente do nosso trabalho, para remover esse espírito de inveja nesse local de trabalho, Senhor. Queima, Senhor, esses demônios, bate em retirada, Satanás. Envia essas legiões de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, para visitar esses lares que é só briga, só contenda, Pai. Vai removendo, Pai, esse espírito de contenda no meio desta família, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja, Senhor, nos nossos lares, esteja com cada membro dos nossos familiares, removendo todo o mal dos nossos caminhos, Pai. Envia essas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para repreender todo o mal, toda oração contrária, toda palavra de maldição, todo mal que foi lançado contra a nossa vida caia por terra. E que o Senhor abre a janela do céu e derrama sobre a nossa vida bênção sem medida em todas as áreas da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.